Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira falando sobre o Philadelphia 76ers e trazendo aqui algumas informações que saíram nessas últimas horas, informações que interessam demais o torcedor do Philadelphia. Então, antes de começar, eu só vou pedir para que você deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, primeira informação que eu quero trazer aqui é sobre o Doc Rivers, né? O Adrian Wojnarowski, da ESPN, publicou agora há pouco em seu Twitter a informação de que o Philadelphia finalmente decidiu demitir o Doc Rivers, depois de mais um fracasso nos playoffs, porque não tem como chamar essa eliminação do Philadelphia de outra coisa que não seja um fracasso, o Sixers finalmente decidiu pôr fim no trabalho do Doc Rivers, né? O Doc, ele comandou o Philadelphia nas últimas 3 temporadas, levou o time para os playoffs em todas, mas nunca conseguiu passar da segunda rodada. E dando uma olhada nos elencos que o Philadelphia teve nesses últimos anos, é inacreditável que esse time não tenha disputado pelo menos uma final de conferência. É inacreditável. E por que o time não conseguiu chegar na final de conferência? Tem culpa dos jogadores? Tem. Tem culpa da diretoria? Tem. Mas para mim o grande culpado pelos fracassos que o Philadelphia teve foi o Doc Rivers. Porque para mim, o Doc Rivers, ele é um treinador ultrapassado. As ideias de basquete do Doc Rivers não me agradam nem um pouco. É um treinador extremamente burocrático que simplesmente é incapaz de fazer algo diferente. Ele é incapaz de fazer ajustes. E para você ter sucesso num playoff, você precisa ter um treinador que consiga mudar o jogo, que consiga, sabe, se ajustar ao adversário. E o Doc Rivers é um treinador que não tem essa capacidade. Ele já teve, tá? O Doc Rivers, ele já foi um grande treinador, só que hoje, desculpa, pra mim ele é um cara ultrapassado. E pior, além de ser um treinador ultrapassado, o Doc Rivers é um péssimo gestor de vestiário. É só você ver a forma com que o Ben Simmons deixou o Philadelphia. O Ben Simmons saiu do Sixers por culpa do Doc Rivers. O Doc Rivers chegou a queimar o James Harden na imprensa. Então, assim, eu nunca fui fã do Doc Rivers, tá? Nunca fui fã. Quando ele foi pro Sixers, eu defendi ele durante um tempo porque, sabe, já que contratou o cara, deixasse ele trabalhar. Só que depois da primeira temporada dele, velho, não tinha como manter mais. Sabe, não tinha como. Depois do seu primeiro ano de trabalho no Philadelphia, já era nítido que ele não ia conseguir fazer esse time chegar mais longe. E não conseguiu. Não conseguiu. Mesmo tendo um James Harden bem fisicamente e um Joel Embiid tendo sido MVP, ele não conseguiu levar o Philadelphia para uma final de conferência. Então, assim, a demissão do Doc Rivers era mais do que necessária, tá? E a demissão do Doc Rivers, para mim, vai fazer um bem danado pro Philadelphia. Independentemente de quem trazer, tá? Independentemente de quem trazer, só o fato de não ter o Doc Rivers, nossa, cara, já vai melhorar e muito o Philadelphia. E muito, mas muito mesmo. Segundo o Wojnarowski, alguns nomes já estão sendo sondados pela diretoria. Dentre eles, Mike Budenholzer, Monty Williams, Frank Vogel e Mike D'Antoni são os grandes favoritos a assumir o cargo de treinador da equipe dos Sixers. De longe, o nome que mais me agrada aqui é o nome do Monty Williams, só que ao que parece, o Monty Williams ele tá muito bem encaminhado para ser o novo treinador do Milwaukee Bucks. Então, caso o Monty Williams não vá, cara,
o Budenholzer pode ser uma boa opção. Eu não gosto da ideia do Mike D'Antoni. É outro cara que pra mim tá ultrapassado, tá bom? Então, se o Monty Williams não estiver disponível, eu iria de Mike Budenholzer. Apesar de não ser o maior fã do Budenholzer, eu acho que ele seria uma opção melhor do que o Frank Vogel. Tem ainda o Nick Nurse, só que, segundo o Ginarovski, parece que a diretoria não gosta muito do perfil do Nick Nurse. Aí eu não sei o porquê que não gosta. É um treinador que eu me amarro, eu sou muito fã do Nick Nurse. Mas, de novo, independentemente de ser Budenholzer, de ser Frank Vogel, de ser Monty Williams, o simples fato do treinador do Philadelphia não ser mais o Doc Rivers já é... Nossa, cara, já é um dos melhores movimentos que o Philadelphia fez nos últimos anos, tá? Porque você tirar o Doc Rivers é você tirar os pesos desse time. Parecia que o Philadelphia tava com um peso que não deixava o time ir mais longe. E tirar o Doc Rivers é tirar esse peso, é tirar esse entrave. Então, uma notícia simplesmente maravilhosa. E essa notícia da demissão do Doc Rivers, ela veio algumas horas depois da Ramona Shelburne, também da ESPN, dar a informação de que o James Harden não ficaria no Philadelphia se o treinador fosse o Doc Rivers. Então, por coincidência ou não, a demissão do Doc Rivers aconteceu poucas horas depois da Ramona Shelburne dizer que o Harden sairia do Sixers se o treinador fosse o Doc Rivers. Segundo a Ramona Shelburne, o James Harden, ele não quer mais trabalhar com o Doc Rivers, tanto que depois do jogo de domingo, ele em nenhum momento defendeu o Doc Rivers. Ele não saiu em defesa do Doc Rivers e, segundo informações de bastidores, rolou ali uma discussão entre ele e o Doc. Então, dá pra gente entender que um dos motivos que fez a diretoria tomar a decisão de demitir o Doc Rivers foi, né, que o James Harden não queria mais ser treinado pelo cara. O que dá a entender também que o Philadelphia vai fazer de tudo para agradar o James Harden para fazer com que ele fique na equipe. É importante lembrar que o James Harden tem uma player option para a próxima temporada e caso ele abra a mão dessa player option, ele se tornará agente livre. E tem várias equipes de olho no James Harden, principalmente o Houston Rockets, que vai ser muito agressivo nessa busca pelo James Harden. O Ginarovski disse, inclusive, que depois da loteria do draft, que será hoje, né, o Houston deve focar 100% dos seus esforços em pegar o James Harden. Então, essa demissão do Doc Rivers, ela obviamente aconteceu muito por conta da eliminação e dos últimos resultados, mas ela também aconteceu porque o James Harden não queria mais ser treinado pelo Doc Rivers. Então, essas são duas informações muito importantes que saíram nessas últimas horas. E são duas informações, né? Principalmente a informação da demissão do Doc Rivers, são informações boas, né? Pro Philadelphia, porque Doc Rivers deixa o time e com o Doc Rivers demitido, pode ser que o Philadelphia tenha dado um passo grande, né, para renovar com o James Harden. Aí vem outra discussão. Vale a pena o Philadelphia pagar quase 250 milhões de dólares para ficar com o James Harden? Aí é outra discussão. Eu já falei em um vídeo, há algumas semanas atrás, que o James Harden, ele vai receber um puta de um contrato nessa off-season. Não pelo seu basquete, mas pelo seu poder de barganha. O James Harden vai ter muito poder de barganha. Então, ele vai conseguir um baita de um contrato. Seja no Philadelphia, seja no Houston Rockets. E ao que parece,
o Philadelphia tá disposto a dar uma puta grana para ele. Porque demitiu o Doc Rivers, né? Demitiu o Doc Rivers para agradar o James Harden. Então, assim, se vale a pena dar essa grana pro Harden, são outros 500. Mas o Philadelphia, ao demitir o Doc Rivers, deu um grande passo para ficar com o James Harden. Então, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Quero saber a sua opinião. Você gostou de saber que o Doc Rivers foi demitido? E outra, você acha que demitindo o Doc Rivers, o Philadelphia está mais próximo de renovar com o James Harden? E você acha que renovar com o James Harden é algo que o Philadelphia tem que fazer mesmo? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Tchau, tchau.